Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 3, a continuação do discurso do rei Benjamim. Ele já ensinou coisas excelentes sobre nós servirmos ao nosso rei celestial. E quando nós servimos ao próximo, estamos totalmente a serviço de Deus. Então ele ensinou grandiosas coisas, ele está preparando o povo aqui para um convênio que o povo vai fazer, receber um novo nome. A gente vai falar isso semana que vem, tá bom? Mas hoje a gente vai estudar aqui o capítulo 3 e ele tem ainda outras coisas para falar aqui. Vamos observar aqui a partir do versículo 1 que ele diz aqui: Quero chamar vossa atenção mais uma vez, meus irmãos, porque ainda tenho algo mais para vos dizer. Pois eis que tenho mais coisas a vos dizer sobre o que deverá acontecer. E as coisas que vos direi foram-me dadas a conhecer por um anjo de Deus. E ele disse-me, desperta, e eu despertei, e eis que ele estava diante de mim. Então veio os detalhes, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas as palavras que ele vai dizer de agora em diante, é as palavras que um anjo de Deus apareceu a ele, e ele deveria dizer ao povo. Então ele guarda essa parte aqui, depois dele ter falado várias coisas, ele guarda essa parte e agora é o momento dele compartilhar o que o anjo falou. Eu acredito que o rei Benjamim, conforme vai mencionar aqui no versículo, que Deus ouviu a oração dele. Ele estava com certeza orando para saber o que ele deveria dizer ao povo. Então ele pensando muito nisso e dormiu, então ele recebe essa revelação, né? Essa revelação veio por meio de um próprio anjo, né? Que veio ele. Imagina como ele descreveu aqui, né? Um anjo do lado da cama dele e disse, desperta, né? Nossa, que coisa. Ele dá mais detalhes aqui, tá bom? Então essas palavras vai ser as palavras do anjo. Então ele cita no versículo 3 aqui, ó. E ele disse-me, desperta e ouve as palavras que te direi. Pois eis que eu vim para anunciar-te boas novas de grande alegria. Olha só que o anjo, né, veio dar umas boas novas de grande alegria. Você já ouviu essa frase antes? Lá em Lucas, né? Lucas capítulo 2, quando os anjos vêm anunciar aos pastores, eles falam essas frases, né? Que veio anunciar ali novas de grande alegria. Está lá em Lucas 2, versículo 10, né? E os anjos lhe disseram, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Então aqui o anjo também aparece aqui, no caso para o rei Benjamim, e fala que ele tem uma nova de grande alegria, que também vai falar aqui sobre o nascimento de Cristo. Lembra que o versículo anterior, ele falou aqui que falaria de coisas que aconteceriam, tá bom? Então aqui é aproximadamente 124 anos ainda antes de Jesus Cristo nascer, e ele está profetizando aqui, o anjo vem e fala com o rei Benjamim aqui. Continuando aqui, ó, versículo 4, ele diz assim, Pois o Senhor ouviu tuas orações e julgou a tua retidão. Olha que lindo, né? O rei Benjamim, acredito que ele estava orando ao Senhor, porque ele tinha esse discurso para dar aqui, ele estava orando para saber o que ele deveria dizer. E após ele ter preparado excelente discurso que a gente estudou no capítulo 1 de Mosias, o capítulo 2 e agora o capítulo 3 aqui, ainda assim, mesmo ele tendo preparado capítulo 1, 2, que foi um excelente discurso, ainda assim a gente observa que ao ir dormir ali, ele estava buscando ao Senhor. Falando, Senhor, o que mais o Senhor quer que eu fale a este povo, ao meu povo? Então o Senhor manda o anjo ali perante ele para falar essas coisas. Então aqui ele vai falar o que o anjo mencionou, tá bom? Então aqui a gente vê quando o versículo diz, pois o Senhor Deus ouviu as suas orações e julgou sua retidão. Então não somente ele orou, mas ele era uma pessoa digna, né? Deus julgou a retidão dele, julgou que ele poderia receber aquele anjo ali e receber a informação. Então ele vai falar justamente igual Lucas capítulo 2 lá, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, que Cristo ele vai nascer num tabernáculo de barro, ou seja, num corpo físico, tá bom? Então vamos observar aqui sobre isso. Também o anjo mencionou aqui para o rei Benjamim os feitos de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo iria fazer nesse tabernáculo de barro aqui na terra, né? Então vamos lá, versículo 5 e diante. Eis que o tempo se aproxima e não está muito longe,
em que com poder o Senhor onipotente reina, e ele era, e de toda a eternidade para toda a eternidade. E descerá dos céus, no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir o surdo, curar toda espécie de enfermidade, expulsar demônios, ou seja, o espírito maligno que habita no coração dos filhos dos homens. Eis que ele sofrerá tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que o homem possa suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pela iniquidade e abominação de seu povo. Lá em Lucas, capítulo 22, é mencionado, né, que Jesus Cristo, aliás, dos 4 evangelhos, é o único que menciona ali, que Jesus Cristo ele soou sangue por cada um de seus poros ali que correram até o chão. É uma testemunha de que Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados também no jardim de Getsemane, suando sangue ali pelo próprio corpo. Nós temos também a referência dessa escritura em Doutrina e Convênio, né, na seção 19, também o próprio Cristo presta o testemunho sobre o sacrifício dele. E aqui agora, né, o anjo falando para o rei Benjamim sobre isso, que o próprio Cristo sairia sangue por cada um de seus poros, tá bom? Então a gente vê essa testemunha aqui não somente lá na Bíblia, mas também aqui no livro de Mórmon, de que isso não é uma coisa figurativa. Alguns cristãos consideram como isso sendo figurativo, mas não. Foi algo literal, uma dor tão intensa, uma angústia tão intensa interna, que fez com que ele, né, o Deus, ele suasse sangue por cada um de seus poros, ou seja, Jesus Cristo. Ele continua aqui, versículo 8, né? E ele chamar-se-á Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. E eis que vem aos seus para a salvação, ou seja, para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens, pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, olha só, até o dado momento aqui, a gente foi lendo de coisas que Jesus Cristo fez, tá bom? Ele habitaria num tabernáculo de barro, curaria enfermos, curaria os coxos, levantaria os mortos, né, da sepultura. Então, várias coisas, inclusive, para nos salvar, soa sangue por cada um de seus poros ali, ele faz o seu grande. Então, vai falando de várias coisas que Jesus Cristo fez por nós aqui. E agora, o povo, o que ele faz, né, em retribuição a tudo isso? E aí vem o que o povo faz aqui, né, dizendo... Mesmo depois de tudo isso, o quê? Que Jesus Cristo fez todas essas coisas por nós. Considerá-lo-ão um homem e dirão que está endemoniado, e açoitá-lo-ão e crucificá-lo. Em recompensa ao que Cristo fez, o povo vai crucificá-lo, vai considerar ele como um homem comum, né? Como um homem comum. Então, e ainda vão chamar ele de endemoniado. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. Eles acusam Jesus Cristo ali de expulsar os espíritos malignos por Beelzebul, príncipe dos demônios ali. Mas também em João 8, 48, eles acusam Jesus Cristo de ter demônio, né? Ele diz aqui, ó, e responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós, bem, que és nazareno, que tem demônio, né? Então, era esse o tipo de tratamento. A gente vê que depois de tudo que Cristo fez, o que Cristo recebe de volta é as pessoas chamar ele de demônio, né? Conforme menciona aqui. Vamos continuar aqui em Mosias capítulo 3, do versículo 10 em diante. Diz assim, e no terceiro dia ressuscitará dentre os mortos, ou seja, depois de ele ter sido crucificado, né? Ele seria ressuscitado dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo. E eis que todas as coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Pois eis que também, que o seu sangue expia o pecado dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a verdade, sem conhecer a vontade de Deus, acerca de si mesmo ou dos que pecaram por ignorância. Então, a expiação de Jesus Cristo cobre
o pecado daqueles que não conhecem a vontade de Deus, aqueles que pecam por ignorância, tá bom? E também tira o efeito da queda, né? Para trazer salvação a todos aqui. E agora, agora que ele falou sobre que a expiação cobre esses pecados de ignorância por quem não conhecia a Deus, né? Agora ele vai falar dos que conhecem a Deus. Também Cristo, a expiação dele cobre também, mas mediante o arrependimento. As pessoas precisam, nós precisamos nos arrepender. Então, do versículo 12 em diante, ele diz assim: ai daquele que sabe e que se rebela contra Deus, porque nenhum destes será concedido a salvação, a não ser pelo arrependimento e pela fé no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus enviou os seus santos profetas e todos os filhos dos homens para declararem essas coisas de todas as tribos, línguas e povos, para que assim todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com a grande alegria, como se ele já estivesse vindo. Contudo, o Senhor Deus viu que o seu povo era obstinado e deu-lhes uma lei, sim, a lei de Moisés, e mostrou a eles muitos sinais e maravilhas e símbolos e figuras concernente à sua vinda. E também aos santos profetas lhe falaram sobre a sua segunda vinda. E apesar disso, endureceram o coração e não compreenderam a lei de Moisés, que nada lhe serviria se não fosse pela expiação de seu sangue. Então, ele fala dos símbolos que foram dados, os profetas ensinaram. Então, primeiro ele fala daqueles que erram por ignorância, mas tem os que erram mesmo conhecendo as escrituras, aprendendo, vai lá e comete. Esses estão se rebelando abertamente contra Deus, tá bom? Então, ele fala aqui que a lei de Moisés de nada serve, né? Porque ela aponta para Jesus Cristo. O sangue que livraria as pessoas do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Tanto que o sangue dos animais que eram derramados era contínuo, né? Sempre tinha que ficar derramando sangue. O sangue de Cristo, né, ele é derramado uma única vez para todo sempre. O efeito do sangue de Cristo é para a eternidade. Então, o derramamento de sangue de animais representava o sangue de Cristo que seria derramado. Continuando aqui, versículo 16 diz assim: e mesmo que fosse possível que as criancinhas pecassem, não poderiam ser salvas, mas vos digo que elas são abençoadas, pois eis que como Adão, ou seja, pela natureza elas caem, assim também o sangue de Cristo pela expiação de seus pecados. Digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pela qual a salvação possa ser concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor onipotente. Então aqui ele fala, né, sobre que não existe salvação sem Jesus Cristo. É por esse nome que nós somos salvos, por meio da expiação dele. Continuando, o versículo 18 aqui diz: pois eis que ele julga seus julgamentos são justos. E as crianças que morrem ainda na infância não perecem, mas os homens bebem condenação para a sua própria alma. Então, novamente, né, quando ele fala o pecado por ignorância ou inocência dos que não conheceram também a Deus, isso inclui as crianças, que já são salvas de acordo com o que a Escritura está ensinando aqui. Mas aqueles que são os homens que pecam, né, conscientemente, eles bebem condenação para a própria alma. E a não ser que se humilhem e tornem-se como crianças, e acreditarem na salvação que vem e virá no sangue e pelo sangue expiatório de Cristo, o Senhor onipotente. Então aqui ele fala sobre o poder da expiação de Cristo, que veio e vem, né? Veio, aqui, claro que Jesus Cristo ainda demoraria uns 124 anos para nascer, então por isso que ele fala que virá ainda, que vem, né? Mas a expiação de Jesus Cristo, ela é retroativa, ela retorna no tempo também. Ele tem crédito, então as pessoas poderiam ser salvas antes da expiação acontecer, porque ela é retroativa, ela cura os pecados, ela corrige o que a pessoa fez no passado.
Então, nossos pecados são corrigidos, tá bom? Então, senão Abraão e outros não poderiam ser salvos, né, se a expiação não fosse retroativa, só poderia ser salvo depois da expiação. Então, o poder da expiação alcança todos os tempos ali, tá bom? Continuando aqui, versículo 19, vamos finalizar aqui a mensagem com o versículo 19. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão, e sê-lo-ás para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, tornando-se santo pela expiação de Cristo o Senhor, tornando-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, aqui, uma das partes importantes, né? A principal é a expiação de Jesus Cristo. É por meio dela que nós podemos nos tornar santos, né? Porque ela corrige os nossos erros no passado. Então, por conta disso aqui, ele fala que nós devemos nos tornar como criancinhas. Quando ele fala aqui tornar-se como uma criança, eu lembrei aqui de João, né, capítulo 3, quando Jesus Cristo disse para Nicodemos, né, que para entrar no reino do céu, ele precisaria nascer de novo. E Nicodemos não entendeu direito, né? Nascer de novo, se tornar uma nova criatura. E aqui, o rei Benjamim fala que, nos despojando do homem natural, nós temos que nos tornar como uma criança. Então não vamos cair no mesmo erro de Nicodemos, achar que a gente tem que virar criancinha. Não, ele começa a falar das qualidades da criancinha. E aqui as qualidades, na verdade, são atributos de Jesus Cristo. Cristo se encaixa perfeitamente nessas qualidades. Então nós devemos buscar esses atributos e essas qualidades para a nossa vida. Então eu vou ler novamente aqui os atributos e as qualidades e nós finalizamos a mensagem. Então aqui ele diz, né? A gente pode até colocar o nome, colocar, em vez de falar tornar-se como uma criança, tornar-se como Cristo, ó. E tornar-se como Cristo, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infringir. Aqui fala, assim como uma criança se submete a seu pai. A gente pode colocar aqui, assim como Cristo se submeteu a seu pai, né, que se submeteu em todas as coisas. Então esses são os atributos de Cristo que nós devemos buscar na nossa vida. Ser paciente, mansidão, cheios de amor. Então é isso, né? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.